Este é o podcast Meio do Cinema, um projeto independente que visa falar sobre cinema descentralizado com foco no cinema de utilidade pública. Eu sou Sandro Garcia, sou cineasta aqui de Belfort Roxo, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, e junto comigo nesse projeto estou com a presença aqui de Tailane Mariotti. Se apresenta aí, Thay. Olá, eu sou a Thay, sou arte educadora, poeta, pesquisadora e artista visual. Também moro na Baixada e atualmente sou mestrando em Cultura e Territorialidade pela UF. Massa! E nosso convidado de hoje, João Cariri, fala com a gente. E aí, Sandrinho, e aí, Thay, tudo bom? Eu sou o João, sou aqui de Pernambuco, lá do Sertão, mas moro em João Pessoa, aqui na Paraíba. Sou do povo Cariri. Estamos aí nas lutas indígenas e nas produções audiovisuais independentes aqui no Nordeste. Salve, salve. Bem-vindo! Bem-vindo aí. Cara, a gente hoje ficou de começar esse debate falando de fotografia marginalizada, um pouco do teu trampo. E todo podcast eu pretendo começar com essa pergunta, porque pode ser que as pessoas não saibam. O que na tua concepção é fotografia marginalizada? Ou fotografia marginal? Cara, eu acho que, para mim, é um debate muito importante, que eu venho trocando essa ideia dos meios onde eu tô há um tempão, é a perspectiva da existência das várias margens, né? E tal, que a marginalidade, ela não tem uma cara só, né? Lá no norte vai ter uma cara, vai ter 1000 caras, no Nordeste ela vai ter 1000 caras, se eu deixar ao Sudeste e tal, e isso vai passando de tempo em tempo. Então, eu hoje em dia entendo que a produção marginal, cultural, dessas várias áreas, ela está ali, velho, muito intrínseca com os meios onde ela está sendo produzida. Para mim é isso, né? Tudo que é produzido nas margens, sabe? Eu venho de uma margem sertaneja, no meio de transição entre o urbano e o rural, e aí eu trago todas essas referências da minha marginalidade para o meu trabalho, a partir da margem onde eu moro também. Então eu acho que entendo que o trampo marginal por quem está sendo produzido, é aquilo que está sendo produzido por quem está na quebrada, tá ligado? Nas marginalidades. Eu tenho esse entendimento assim. Porque a gente também sai dessa caixinha que as coisas têm uma cara só, né? Na realidade, elas são muito facetadas. Pô, total, cara, total. Pode falar, Thay. Fala pra gente como é que é fazer seu trampo aí, né, que você disse que você é do campo também. Conta um pouquinho como é que foi o seu processo, né, de se identificar enquanto artista, falar um pouco sobre o seu pertencimento também, né, territorial. Como é que foi mais ou menos esse processo? Pô, é muito doido, né? Porque eu sou de uma cidade chamada Oricuri, a gente fica no sertão do Araripe, em Pernambuco. Então, sertãozão, assim, esses sertões que você vai ver na Globo, naqueles filmes antigos, Seca e tal. Inclusive tem um dos primeiros materiais do Coutinho roda lá na minha cidade. Foi um especial feito por um fantástico chamado 3 dias em Oricuri, algo do tipo. E é um documentário daquela linha de análise de conversas do Coutinho que passa lá na minha cidade porque ela estava vivendo uma grande seca, né? Uma das cidades que mais sofreu com a seca nos anos 60. E, cara, pertencer àquele espaço me fez perceber que a gente tinha uma história muito mais profunda do que o que eles queriam que a gente contasse, sabe? Esse lance, por exemplo, esse lance de ter uma identidade cabocla, né? De ter um diálogo com a gente. A gente era caboclo, né? A gente entendia que a gente era caboclo, que a gente era filho dos índios, né? E tal. E tudo isso e essas várias outras coisas foram moldando e me fez perceber que, rapaz, mano, a gente tem uma história muito mais profunda para contar aqui, sabe? E quando eu era pequeno eu tinha uma pira que eu ficava imaginando, caralho, eu tô vendo uma imagem muito bonita, eu queria poder fechar os olhos e guardar essa imagem na minha cabeça, como se fosse um print, sabe? E eu, caramba, não conseguia fazer isso, né? Demorei muito para ter um telefone, um smartphone,
Mas quando eu ganhei um iPhone, eu fiquei, porra, é tipo isso, né? Eu meio que consigo fotografar isso aqui. Então, pegando essas referências, velho, de quem eu era, a partir de onde eu vinha, a quem eu pertencia, né? Sacar que os caras tentaram enganar a gente a vida toda, nessa perspectiva de, vocês não são mais cariri, vocês não são mais indígenas, agora vocês são caboclos, vocês são trabalhador da roça, tá ligado? Então eu fiz, caramba, velho, eu acho que eu tenho algo a dizer, tá ligado? Essa longa do Racionais me pegou muito, né? Eu tenho algo a dizer. Então, isso fez com que eu tomasse essa vontade de produzir, né? Já comecei a produzir lá, já era da poesia, da rima lá e tal, já debatia com a galera do campo, né? Minha mãe sempre saiu, minha família mora na cidade desde que eu nasci, né? Eu sou dessas primeiras gerações que nasceram fora do campo. Caramba, velho, a partir disso eu fiquei nessa, caramba, a gente tem que contar o que a gente tá fazendo aqui, velho, nossa realidade, a gente tem que pesquisar. E eu comecei a usar o cinema e a fotografia não como uma ferramenta só de ir ao futuro, sabe? Eu comecei a usar a câmera também com uma perspectiva de ir ao passado e servir como uma ferramenta investigativa, além dessa perspectiva temporal do colono, né? Que o mundo é uma real, o tempo é uma flecha só para frente e que ele só tem um sentido, né? Eu parto da perspectiva originária de que o tempo ele é uma esfericidade, cara, uma circularidade, e a gente pode acessar esses vários momentos, e a minha ferramenta é a câmera, sabe? É a câmera, é o cinema, produzindo e contando histórias que o sistema nunca contaria. Se não for nós para contar, ninguém vai contar essas histórias, não. Esse é o Recife, sem tirar nem por nada, pô. Tome receba, tome receba. É o Recife, inferno. É o Recife. É muito louco, né, quando a gente fala dessa coisa da margem, do marginal, como essa narrativa ela foi se transformando justamente porque a gente foi contando essas histórias, né? Você acabou de citar o lance do Coutinho, e esses pesquisadores, eles vinham para o nosso território e sempre falavam de coisas que estavam relacionadas a uma marginalidade pejorativa, né? E aí, o lugar que tá tendo seca, vou falar desse lugar. O lugar que tá tendo violência, vou falar desse lugar. Vai passar no Fantástico para todo mundo ver. Quase que como uma especulação imobiliária de previsão, né? Tipo, saiam desses lugares, venham para o grande centro, né? E aí, vendo tu falar assim, me remete muito a isso, velho. Como que, quando eu comecei a fazer cinema, eu me apaixonei pela minha cidade, assim. De forma que ninguém nunca me falou que aquilo ali era bonito, que tal coisa era legal, mas que, na verdade, a gente, a partir da lente, consegue ter uma percepção diferente, né? Consegue enquadrar certas coisas que não estão enquadradas, né? Eu acho que isso diz muito sobre o nosso método, né, cara? A nossa linguagem, assim, até o jeito que você fala, o nosso linguajar, ele diz muito sobre o que vai partir disso, assim, né? Eu que, por alto, assim, no Instagram, vejo tuas fotografias, isso já tem muita identidade carregada, assim, né? Tipo, sai muito de um padrão e tal, até de um padrão de estereótipo, ela vai saindo um pouco, porque ela tem uma coisa ali que eu olho e falo, caraca, isso aqui é diferente, assim, me remete a ter te conhecido e me lembra você, né? E eu acho que, falando de arte, fotografia marginal, essas coisas, a gente tem sempre que olhar por essa perspectiva, né, cara, que nunca começa como um trabalho, né, velho? Tipo, a gente começa como artista sempre com uma parada meio de autorreflexão, de autonecessidade, né? Pô, eu preciso me expressar, eu preciso fazer alguma coisa, né? Tipo, e aí eu já queria emendar, né? Puxando esse tópico, assim, vejo que você começou disso, mas quando que isso se tornou um trabalho, tá ligado? A partir de que momento isso de fato você falou, pô, isso aqui que eu faço não é apenas um hobby artista, não, é uma parada que é um trampo, e onde é que o trabalho entrou nessa parada aí, velho? Eu vim pra João Pessoa, né, velho? Passei vestibular e tal, fiz aqueles corres. Muito na cara e na coragem, né? Meus pais, pô, a gente não tem grana para ajudar não, velho. Aí eu fico, pô, eu vou lá, vou meter o louco, tinha trabalhado, juntei o dinheiro
eu disse embora, vim estudar outra coisa, vim estudar engenharia, sabe? Mas eu percebi, quando eu cheguei em João Pessoa, que, infelizmente, a gente lá nos sertões, no meu sertão particular, eu não sei qual é a realidade dos outros locais, tem várias realidades, mas lá a gente tinha a visão limitada mesmo, eles limitaram a nossa visão, mesmo na internet. Eu vou até começar a passar uma motona aí, quebradinha, a galera gosta dessa verdade aí. Mas então, quando eu vim pra cá, eu saquei tudo isso, né? Que a gente era alvo de uma limitação de informação mesmo tendo internet, a gente não era incentivado a pesquisar certas coisas. Então, quando eu cheguei em João Pessoa para cursar engenharia e tal, porque eu era bom em matemática, eu chegando aqui, velho, eu descobri, por exemplo, que existia faculdade de cinema, sabe? Que era uma coisa que eu já era viciado em comprar DVD pirata nas bancas e assistir num aparelho de DVD que meu pai comprou, sabe? E eu, caramba, ficava naquela, né? De tipo, por que ninguém me disse isso, sabe? E fui cursar engenharia, porque já estava no curso, não tinha como mudar e tal, vamos mudar o gás. Só que não saía da marginalidade, né? Saí da cena marginal da minha cidade, vim pra cá, fui procurar a cena marginal daqui. Então cheguei no hip hop, cheguei no slams, cheguei na cena, vou usar o termo aqui, os caras não dão banho, né, gente? Na cena da intervenção artística, autoral, urbana, né? Nossa vida do picho, né? Então, cheguei nessa, sabe? E fiquei. Mesmo cursando engenharia, com perspectiva de trabalho, não sei o que, fiquei nessa. Aí tampava, fazia uns bicos, em João Pessoa, sempre tampando para pagar as contas. E chegou uma hora que eu fiz, mano, quer saber? Fotografava com celular, né, e tal. Eu, pô, quer saber, velho? Vou meter o louco, vou juntar um dinheiro. Quando eu fizer R$ 1 aqui, bom, eu vou comprar uma câmera. Tá. Foi essa, velho. Passei meses assim, trabalhando. Que, infelizmente, não é aquela mesma história e tal. Que a gente tem que se submeter, né? Que o pobre nunca pode conseguir as ferramentas, né? Tem que ceder a um monte de coisa para conseguir as ferramentas. Eu comprei a primeira câmera e ela não me servia como emprego, né? Até aquele momento. Ela era pra alguma galera que me conhecia até um devaneio mesmo. Pô, que tu sabe fotografar, velho. Tem uma galera que é fotógrafa, pô, tu sabe fotografar onde, pô, não sei o que e tal. Eu disse, não, vai dar certo. Eu vou aprender. Eu vou aprender. E fui percebendo, velho. Quando eu comecei a fotografia, o primeiro assunto que eu fotografei com a câmera foi o picho. Foda. E era o dia a dia, velho. Tinha um amigo meu que era motoboy, era pandemia, assim, isso e tal, que eu comprei quando eu terminei de trampar e começou a pandemia, eu já peguei a grana, comprei a máquina um pouco antes do lockdown, né? Aí eu, agora eu vou ficar trancado no apartamento com a câmera, e agora? Aí ele ia fazer entrega, né, no meio da pandemia. Eu disse, mano, eu preciso fotografar. Aí eu montava com ele na moto, botava a bag nas costas, ele ia fazer as entregas dele e eu ia tirar foto de picho em movimento com a câmera. Então a gente viveu, o meu começo na fotografia é isso, sabe? Tipo, é a cidade em movimento frenético, numa moto fazendo entrega, tirando foto da pichação. Isso me fez perceber uma parada. Caramba, a cidade é viva mesmo, a marginalidade daqui, assim como a minha, lá, isso aqui é um existir, tem uma história muito grande aqui. E eu comecei, mano, isso veio virar trabalho para mim anos depois, quando eu consegui trabalhar com agroecologia e tal, sempre tive muito ligado ao campo, eu nunca me desvencilhei, aí consegui pegar um trampo. Cara, porque o mano acreditou em mim e fez, e aí, mano, ó, tô precisando de alguém que tenha esse perfil de fotógrafo, eu acho que a pessoa é você. Você vem, você larga tudo que você tá construindo aí pra vir comigo? Aí
Mandar um abraço para nossa amiga Gamenon. Um abração, Gabriel. Gente boa demais. Um abraço. E me provocou, cara. Então isso virou trabalho para mim como uma provocação, sabe? Meu, mano, você sabe o que é que você quer contar, a história que você quer dizer, sabe? Vamos, sabe? Só que existia um grande medo, né? Tá construindo alguma coisa, e vários dos nossos, eles são afetados por isso ainda hoje, né? Tipo, deixam seus sonhos por causa do medo de se eu largar tudo e se não der certo, e se der, né, velho? E o que é dar certo também, tá ligado? Porque eu fico hoje em dia, a galera, pô, mas é muito aperreado viver autônomo. Aí eu, pô, velho, você é CLT, meu amigo, e fala pra mim todo dia que tá aperreado, porque o dinheiro não dá pra nada também. Então, às vezes, eu fico nessas. Eu prefiro ficar com o dinheiro contadinho, vivendo a vida que eu quero viver, e o meu sonho, contando a história do meu povo, ou eu quero ficar apertado de grana, trabalhando pra uma galera. Eu sei que, infelizmente, é muito difícil a gente largar, tem uma galera que tem filho, já tem uma galera, cada um tem seus motivos e razões para estar nos trabalhos que tá, né, velho? Mas a gente sabe também que os trabalhos que são oferecidos pra gente, que vem de onde vem, não são os melhores. Então acho que a gente tem que se provocar também para que os nossos desejem viver seus sonhos, né? Eu consegui usar a minha ferramenta de luta, que era a fotografia e o vídeo, como trabalho. Hoje eu consigo viver disso. Mas eu tenho uma meta, assim, é que cada vez os meus, a minha galera vá conseguindo viver seus sonhos e viver dos seus sonhos, sabe? Eu, hoje em dia, trabalho nesse intuito, de me manter no meu sonho e de cada vez mais conseguir libertar minhas irmãs e meus irmãos. Escute, meu chapa, um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a perigo, sem medo, é inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores. É destruir a linguagem e explodir com ela, sabendo, perigoso, divino, maravilhoso. Muito bravo te ouvir, assim, acho que bate num lugar muito de identificação, né, Sombra? De muita coisa, assim, que a gente vive aqui na Baixada também, né? Muito brava, assim, tua história, como tudo começou. Cara, e esse papo, ele conversa muito com o nosso debate, que talvez seja o centro do debate hoje do artista marginal, é que ele continua na margem, né? Ele continua sem uma estabilidade financeira. Essa onda de edital, por exemplo, é uma parada que uma hora você ganha um edital, pô, legal, depois você, e aí, fudeu, e aí elege um tal político, aí elege um político que acaba com a escultura, né? A gente vê a Argentina agora, né, que pouco o Milei tá praticamente extinguindo aí várias paradas culturais, e é foda, assim, né, mano, essa coisa que você falou de dar certo ou não, assim, eu olho pro teu trampo e, pô, enquanto alguém tá consumindo arte, deu certo, né, eu tô consumindo uma parada que tá me fazendo bem pra ver aquilo ali, né, o que me faz mal é ver gente no ônibus lotado, 4 da manhã, e não servir a um patrão que não tá te agregando em porra nenhuma, assim, né, se a gente pensar no que tá sendo, o que é certo e o que não é. Mas nessa perspectiva, assim, eu acho que a gente tem que levar muito em conta um bem-estar com o que a gente faz mesmo, né? E tu fala muito bem disso, assim, né? Tipo, é muito bom produzir algo que a gente esteja motivado a produzir, né? Que a gente esteja, de fato... Eu já entrei nesse debate com gente que falou, pô, mas aí tu só quer fazer o que tu quer, né? Eu falei, não, brother. Assim, brother, não é, a questão não é essa, assim. A questão é que eu não quero fazer o que eu não quero, tá ligado? Tipo, vamos achar um equilíbrio meio termo na parada, sabe? Tipo, porque confundem muito isso, né? O artista é vagabundo, não sei o que. Tipo, mano, vamos lá, brother. Tipo, porra. Tipo, você não vê novela, você não assiste música, você não lê livro, tudo isso é trampo de artista, pô, tá ligado? E aí a gente acaba... A provocação que eu tô tentando fazer, fazendo esse arrodeio, é a tua perspectiva, assim, velho, até pra entrar nesse tema mesmo do, tipo, de uma produção indígena em espaços urbanos, assim, porque eu sinto, João, que cada vez mais tá sendo saudável sair de uma grande indústria e não entrar numa grande indústria, tá sendo saudável sair de um grande centro e não entrar num grande centro, sabe?
Tipo, eu sinto que é isso, assim. E aí, porra, com pouquíssimo embasamento indígena que eu tenho de leitura, os caras estão há 500 anos brigando por terra, né? Terra que não é uma terra de asfalto, uma terra que tem metrô e tecnologias. Não, terra, né? E aí a gente, enquanto artista, vamos dizer, contemporâneo, às vezes nós tá brigando por botar uma logo num filme, sabe? Tá brigando por um copyright, sabe? E aí a gente, sei lá, acho que a gente tem que, de fato, entender onde é que estão essas lutas, assim. Aí, enfim, essa provocação de o que você vê desse cenário, como é que você se põe nesse cenário, né? Sandro, eu acho Sanitai, velho. Eu acho que isso. A gente tem que entender, cara, que a gente é vítima do plano colonial, né, velho? Então, por exemplo, a gente cai nessa perspectiva eugênica de que os caras estão limpando a sociedade mesmo através da violência e através dessas violências do corpo, né? E tal. Então, esse mito das 3 raças brasileiros, sabe? Isso funciona, velho, muito para que a gente perca a nossa identidade mesmo e seja substituído por essa identidade falsa do verde, amarelo e azul, dos portugueses, tá ligado? Numa terra que, na realidade, as cores estavam muito mais voltadas ao branco do toá, ao o preto azulado do genipapo, ao vermelho do urucum, sabe? Então a gente perde nossa identidade enquanto originário e os originários, tanto do continente africano e originários aqui, de Abraiala, né, que eles vão chamar de América depois, a gente é desacreditado e desincentivado a se pertencer às nossas reais raízes e a gente é forçado, incentivado a aceitar o plano colonial, de ser um CPF, sabe, de ser uma mão de obra para os colonos continuarem enricando em cima de nós, né? Então eles chegam num momento que eles não conseguem também dizer que não, então a sociedade fica dividida numa binaridade entre pretos e brancos, e na realidade você tem ali também dissolvido entre os pardos uma porrada de miscigenação indígena também. Todo mundo pertencente a essa terra, morando em barracos, morando nas quebradas, tá ligado? Tendo que comprar a própria terra que um dia já foi sua por pertença, sabe? Então a provocação que a gente faz, estando na periferia, vindo da margem e se levantando enquanto uma sociedade indígena marginalizada dentro da cidade, a gente está dizendo, ei, meu irmão, vocês botaram o concreto em cima da terra e nós se lembrou. A gente se lembrou, meu irmão. Vocês tentaram com todas as forças assim, desde a minha bisavó que falava que não podia dizer que era índio, senão os caras matavam, tá ligado? A minhas ancestrais que foi violentada, assim também. E tudo isso foi ferramenta, velho. Tudo isso foi ferramenta do colono tentando silenciar a gente. Vieram, botaram o cimento em cima, o asfalto, e a gente se lembrou, meu irmão. Então, tá produzindo o cinema indígena nos territórios, nas aldeias, que muito foram lutadas para estar demarcadas, mas também estar na cidade produzindo cinema indígena marginal e levando isso ao mundo, que nem como a gente já conversou em outros momentos, Sandro, de tipo, com um cinema que ele não tá nem aí para festivais, ele não tem uma função mercadológica, né? Ele não tem uma função de competição, sabe? Ele está ali enquanto uma arma social, um instrumento social de mudança. É isso, a gente está produzindo algo que vai além do que esses formatos acadêmicos e o que a academia do cinema quer que seja produzido também, sabe? A gente está usando a câmera para registrar o que é que os nossos mais velhos, mesmo morando na cidade, o que é que eles lembram dos tempos antigos,
E é doido, né? A gente levanta esse questionamento. Você vai ter a gente produzindo algumas coisas, você vai ter o Lincoln em São Paulo, você vai ter o Curumini em Fortaleza, você vai ter o Caboclo em Pernambuco, você vai ter infinitas pessoas, que eu já citei alguns, mas eu vou até me reter aos que eu citei até agora, porque senão eu não lembro de não sei quem, mas eu lembro de todas e todos, assim, no meu coração. Sei quem está produzindo. Aquele coro, sei dos que anda e dos que está comigo. Então, a galera sabe que mora no meu coração e que a gente tá aí fazendo o nosso cinema, velho. A gente tá do território à cidade, mostrando que é o medo dos caras. Ah, mas se for assim, todo o Brasil é terra indígena. Porra, todo o Brasil é terra indígena. Então, vai contar a história sempre, tá ligado? E ainda tem esse. Ontem eu tava sentado com uma mana minha, conversando e tal. E a gente tava dizendo, pô, mano, eles querem, né? Sempre quer colocar a gente numa caixinha. Ou você é isso, ou você é aquilo, ou você é isso, ou você é aquilo. A gente trocando as ideias. Aí, meu irmão, o Estado tem medo que a gente permita, que a sociedade permita admitir, por exemplo, que uma criança, ela nasce, ela fala, e aí, eu sou uma criança quilombola e indígena, sabe? Pro Estado ou você é um ou é outro, né? Identidade é um negócio taxadão. E a gente fala, não, meu irmão, você não quer falar de mistura? A gente se misturou para resistir, para lutar e para seguir vivo. Então agora vocês têm que aceitar as misturas e perceber que essas misturas são uma arma ancestral de força contra o próprio Estado, né? Os caras quiseram embranquecer as nossas sociedades originárias, mas na realidade a gente foi que acabou, tá ligado? Mas deixou sangue, meu irmão. O sangue nosso tá vivo aí na luta. Nós se lembra de onde é que a gente veio. E a gente percebeu que o cinema é a arma, tá ligado? E agora que a gente acordou, a gente vai tentar acordar o máximo de pessoas possíveis com os nossos diálogos para que a gente possa fortalecer a luta do espaço urbano e no espaço territorial que está sendo demarcado, que aí pode ser dentro e fora da urbanidade, né? A gente sabe também que hoje em dia São Paulo, Rio de Janeiro, hoje em dia também você vai falar de uma das maiores aldeias indígenas em contexto urbano da América Latina. Então a gente está lá, cinema enquanto arma de resistência, enquanto voz ancestral. E eu vou deixar isso aqui papo para outra coisa, viu? Para outro momento. Mas o cinema começa no território brasileiro como uma ferramenta de violência antropológica. Eles literalmente apontavam câmeras para os povos originais, que estavam ali, os parentes mais antigos, sem explicar nada, sem dizer nada, sem pedir permissão nenhuma. Então a gente hoje em dia pega uma arma que já foi colocada contra nós e agora nós estamos do outro lado da lente. É isso aí. Livro só presta para quem tem que inventar uma vida que não teve. Concentra nos números, meu filho. Matemática. Vai ajudar esse teu pai depois. Estou me sentindo muito bom, assim, ouvir o Cariri, muito bom demais, tá? Cara, é muito isso, né? Essa parada... A gente sempre volta ao pertencimento, assim, acho que a gente já descobriu, assim, a gente enquanto artista, enquanto adulto, pessoa adulta, a gente já descobriu o rolê e tal, a gente já sabe onde está o medo, a gente já sabe onde está, todas as questões ali que colocam, que o capitalismo impôs, né, enfim, todos esses órgãos, isso que você citou, né, tipo, a pessoa que quer ser indígena e quilombola, sendo que é muito usado isso contra o mundo, né, tipo assim, a pessoa é francesa e filha de belga, é franco-belga, tipo, aqui não pode, mas lá fora tem o franco-belga, tem o francês, mas de alemão, então ela é franco-alemã. Então eu fico de cara assim, que tipo, a gente de fato é muito mais diverso nesse sentido, né? Tipo, a galera fica. Hoje a gente foi por uma parada meio nichada, que é tipo, você é carioca? Não, eu sou belfort-roxense, que outro momento era fluminense, que outro momento. Daqui a pouco a gente vai estar. Não sou belfort-roxense, não. A minha rua é Rua Coité, então eu sou Coité, tá ligado? Que é tipo, cada vez mais a gente entrando dentro de um pertencimento, querendo sair, tá ligado? Ou querendo abranger de fato essa diversidade, mano.
É doido, né, mano? Eles tiraram a gente da gente o pertencimento, mas a gente, o ser humano, ele tem a necessidade de pertencer, sabe? A gente tinha pertencimento aqui, né? A gente era Cariri, era o Chucaione, era Tabajara, Tupinambá e tal, vários povos, sabe? E os caras vieram aqui simplesmente, sabe? Mas mesmo assim, não. Eu preciso pertencer a algo, cara. E aí a gente vai se reagrupando, sabe? Eu tenho uma longa, cara, que eu chamo que a gente passou as identidades do labor, né? Agora você não é mais Tupinambá, agora você é pescador tradicional. Tá? Agora você não é mais Cariri, agora você é vaqueiro, sertanejo. Agora, aí você vai ver, né? Eu tenho amigos e amigas ribeirinhas que eu faço. E aí, velho, vocês são ribeirinhos e tal, mas vocês estão ligados que vocês são uma comunidade indígena, né? A galera, mas o Estado quer que a gente se reconheça assim e tal. Então você vai virando aquilo que você faz, né? O trabalhador, a sociedade do labor, a laborização identitária. Ó que viagem, né, que os caras fizeram com nós. Aí, no CPF só tem direito àquilo mesmo. A identidade é o direito territorial, né? A terra é minha. O CPF só tem direito a estar vivo e trabalhar, né, velho? Palavra de política e bosta pra mim é a mesma coisa. Mas é bem facinho, ó. É só tu trazer 3 vias desse documento aí assinado e me entregar que eu vou embora. De boas. A galera toda vai embora também. Pode ser? É muito louco, né? Tipo, colocando em caixas e caixas e caixas. Né? Muito louco essa parada, mano. Tipo, e aí a gente volta de novo, né, pra essa coisa da produção. Que assim, eu acho, mano, que assim, enquanto a gente entendedor, ou pelo menos um pouco entendedor, eu acho que a nossa geração futura vai vir com um entendimento muito, muito mais sinistro nesse lugar, assim, de pertencimento. Enquanto produtor, assim, cara, a gente tava até falando disso, né, antes de começar a gravar, né, essa coisa do nicho mesmo, né, tipo, eu acho que a gente deveria admitir um pouco mais isso, assim, né, porque no mundo capitalista tudo hoje em dia é engajamento, é número de curtida, não, porque teu filme tem que atingir 40 festivais, e peraí, velho, quem vai ver um curta-metragem 40 vezes, sabe? Calma, segura um pouquinho, né, eu acho que essa coisa do nicho, mano, é que, na verdade, pra mim, dialoga muito com o trabalho de base, né? Foi como eu aprendi, assim. E trabalho de base é uma parada que não gera engajamento. Assim, né? Você convencer 20 pessoas, né, a mudar uma perspectiva política, uma perspectiva ideológica, de falar, pô, mano, vamos acordar pra realidade, os caras estão botando a gente aqui pra morar num lugar que tem enchente, tá ligado? Porra, calma aí, brother. É muito mais difícil do que você fazer um vídeo e viralizar no TikTok, tá ligado? Então, assim, essa coisa do engajamento muitas das vezes coloca a gente nessas armadilhas, né? A gente produz algo visando algo que na verdade não importa muito, né? Tipo, peraí, eu tô tirando essa foto aqui, é porque ela é bonita, ou é pra algum mais que vai estar ligado a essa visão capitalista, né? Que é tipo, não, essa foto vai ganhar muitas curtidas, então, pá. Então eu fico muito pirado nisso, assim, de produzir pro nicho mesmo, sacou? Eu tô muito satisfeito em tentar convencer 20 pessoas, tá ligado? Tipo, pô, imagina, velho, 20 pessoas, velho, tipo, é muita gente, tá ligado? É gente pra caralho, assim, tipo, lota uma sala, tá ligado? Tipo, então, a gente fico muito pensando nesse lugar, assim, né? Eu acho que hoje a gente tem uma política de cota muito importante, a gente tem todas essas paradas, e às vezes eu sinto que isso é usado até por um reforço de estereótipo, né, da coisa, né, tipo, o Cariri é o cara indígena, que só vai falar sobre isso, o Sandra de Belfort Roxo vai falar de Belfort Roxo, é isso, né, a educação do campo vai falar só disso, né, então eu sinto que essas coisas, elas convergem muito, assim, nesse debate do ser artista, do querer ser remunerado, do querer ter uma estabilidade. E e a gente fica nesse meio, igual um peão, assim, né? Caraca, mano, o que eu vou fazer nessa parada, meu irmão? Tipo assim, eu tenho que ir pra publicidade, eu tenho que tentar botar a minha linguagem num filme da Globo, sabe? Porque hoje, assim, você listou muito bem esses males da sociedade, mas você pega qualquer edital hoje, mano, e eles não querem um filme sobre a nossa rua, né? Eles não querem um filme que tá falando de, mano,
Vamos fazer um filme aqui sobre a galera que, pô, mano, como é que essa rua que começou, como é que chegava água nesse lugar, eles não querem. Eles querem um filme que converse com a política pública atual. E a política pública atual, às vezes, pra mim, é só reforço de estereótipo, sabe? Me dói pra caralho assim escrever de tal às vezes, porque a gente tem que botar dados de IBGE que são dados super violentos, tá ligado? Dados que falam, pô, Belfort Roxo tem uma ideia de educação ridículo, tem um IDH não sei o que, tem uns dados que você fala, caraca, na minha cidade só tem gente burra, gente que morre, gente assassinada, violência, né? E aí eu tenho que botar isso no edital pra convencer essas pessoas de que eu mereço esse dinheiro, tá ligado? E aí eu fico, caralho, mano, tipo, e aí eu entro nesse debate justamente pra falar de cinema independente, de arte independente, que é tipo, pô, a gente senta pra conversar de bagulho bom, tá ligado? A gente senta pra conversar de coisas que estão realmente relevantes na nossa vida, assim, bagulho que vai fazer a gente feliz, né? Pô, bora produzir uma parada, mano, que a gente curte muito. Isso que você citou de produzir, de filmar o picho, né? Tipo assim, pô, a gente fica pirado quando é criança, né? Tipo, caraca, por que tá todos mundo tão pichado aqui, né? Que negócio é esse que ninguém me contou? Como é que começou isso, né? Tipo, eu nunca nem vi nem a Globo conseguir falar disso, tá ligado? Porque sabe que se falar não vai ter um embasamento da coisa, não vai ter um como falar. Então é isso, assim, eu sinto muito que o nosso cinema tá ligado a uma qualidade de vida mesmo, né? A uma qualidade de vida, a uma saúde mental, a uma parada que fala, pô, mano, e hoje, assim, já jogando agora, prolongando essa fala, mas jogando até pros festivais, cara, hoje se você quer ganhar prêmio no festival é uma parada muito simples, velho. Pega uma minoria, seja ela qualquer, um indígena, uma pessoa preta ou LGBT, coloca uma câmera na cara dela e fala pra ela falar da vivência dela de violência. Velho. Os festivais vão te premiar, pô, porque adora ouvir essas coisas, adora que a gente diga dos nossos problemas, que a gente fale de como é difícil ser periférico, de como é difícil ser uma minoria, de como é complicado das minhas perdas. Agora, você fazer um filme, uma produção que seja falando de felicidade para alcançar essas paradas é muito difícil, assim. Muitas vezes o festival ele nem olha para isso. Ele fala, não, peraí, velho. Como é que você mora em Belfort Roxo e tá fazendo um filme sobre um cara que tá de skate andando sem rampa e tá de boa com isso, tá ligado? Então é muito essa conversa, assim, mano, que a gente até fala que é cinema de utilidade pública, que às vezes a gente nem sabe por que tá fazendo as coisas, sabe? Cansado de chegar em set de cinema e tá uma galera meio que assim, mano, vai ter um cachê aí, mas o filme é sobre o quê mesmo, sabe? Tipo, já tá numa parada meio robotizada, assim, da coisa, né? Então, É porque tira o pertencimento, né, Sandro? Porque, assim, a gente meio que é forçado, né? Na própria justificativa, a gente é obrigado a falar das coisas ruins que tá rolando, né? E a gente se sente obrigado mesmo. Só que é isso, né? A única forma de conseguir ganhar edital é desse jeito. E aí a gente vem, né, na contramão dizendo, não, a gente quer falar de coisa boa e vamos fazer e acontecer e pegar uma outra parada, né? Uma outra visão mesmo, assim, um outro olhar, um outro lugar, assim. Não, é doido porque a gente falando desse lance de política pública e um fato que aconteceu na Paraíba não tem muito tempo, é um lance que, pela primeira vez, né, a Paulo Gustavo foi um dos primeiros editais, a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo foram os primeiros editais aqui na Paraíba, onde se reservou cotas a pessoas indígenas depois de uma pressão da população indígena. Estava lá quando isso aconteceu, via acontecer. E agora na Paulo Gustavo, houve um degladeio, né? 10% aqui no estado da Paraíba desses editais é reservado, né? E olha a situação, né? Para ver como no fim das contas a gente fica brigando por migalha ainda. Desses 10%, vamos dizer que teria verba para uns 35 projetos. Vamos supor. Não sei se é o número exato. Mas dessa grana para 35 projetos, eu acho que foram aprovados talvez 22, no máximo 25. Então tinha grana sobrando, né? E vários projetos indígenas não foram aprovados porque as bancas avaliadoras não deram as notas mínimas, consideraram que os projetos não foram bons. Assim, quer dizer, então aparentemente eram menos inscrições do que a quantidade de vagas totais que a gente teria. As inscrições totais dos aprovados e os não aprovados eram menor do que a quantidade de vagas totais. Mesmo assim, o Estado fez-se a entender, em algumas discussões, alguns representantes do Estado,
porque alguns projetos teriam sido aprovados por indígenas no contexto urbano, que a galera dos territórios que não tinham sido aprovados teriam sido prejudicados porque a galera do urbano aprovou. Sendo que tinha grana e voltou, né? A banca avaliadora do Estado considerou que vários projetos não mereciam receber a nota mínima, logo não mereciam receber. O próprio Estado julgou isso. Sim. A gente não devia nem necessariamente ter um edital. Se nós temos uma história, uma estrutura para contar, se tem dinheiro suficiente, o Estado deveria dispor, a gente passaria por toda a prestação de contas. Mas não, o Estado serviu como ferramenta de conflito dentro da própria luta indígena. Isso vai se repetir no movimento preto, no movimento LGBT, QIAPN+, vai se repetir dentro dos editais de mulheres, sabe? Então você vê como o Estado ele não dá dignidade para a gente produzir, né? Aí depois que a gente consegue essa grana com muito esforço, a gente vai ficar se sujeitando a edital, a premiações, sabe? A festivais. Como é que você falou? Mas tipo, se a gente for fazer a lista dos festivais que pagam no Brasil, talvez seja uma das menores listas do mundo, né? Total. Sendo que, no fim das contas, a gente paga para fazer inscrição e edital, porque a galera acha que é de graça, mas a gente paga internet, a gente paga aluguel, a gente paga energia, a gente paga água, sabe? A gente tem que comer para poder ter paciência para escrever. Não é nada de graça isso, sabe? Custa pra caramba. A inscrição do evento é gratuita. E o meu tempo, o meu trabalho? Como é que eu sobrevivo? Se você já me tiraram a terra e agora eu não tenho nem onde plantar para comer, tá ligado? Ponto, mano. Então acho que cabe a gente também encontrar um nicho onde a gente consiga se autoconsumir mesmo. E eu bato muito nessa tecla, sabe? Tipo, a gente tem que consumir o nosso próprio cinema e o nosso dinheiro, que já é muito esforçado, ele tem que rodar dentro da nossa própria comunidade, das nossas próprias comunidades, para que a gente consiga, aí sim, um processo de independência real, né? Hoje em dia eu falo, pô, vamos fazer cinema independente de verdade? Aí os caras, como assim? Mas e o edital? Eu disse, que nada, mano, que edital o quê? Você tem um gravador de voz, eu tenho uma câmera, fulano tem um rebatedor, vamos embora, porra. Vamos ver aí como é que nós faz. Eu boto 25, tu bota R$30, nós juntamos a grana. Vamos fazer cinema independente mesmo? Não dá pra fazer toda vez, mas pega 1 dia, 2 dias de campo, vamos fazer história. Eu tenho conseguido fazer isso dentro das minhas limitações, mas tenho conseguido fazer isso, sabe? Quando eu vou fazer uma viagem de algum outro trabalho, eu faço um trabalho próprio meu também, sabe? Eu não gravo qualquer empresa quer. Eu só vou pegar o dinheiro desses caras e eu vou produzir a minha própria história também, a história do povo aqui, sabe? Então acho que a gente tem que sair desse mormaço, Andy, sair desse mormaço aí. A gente não pode... É foda, senão a gente tá naquela, sabe? Do mesmo jeito. Aí no fim das contas a gente não tá vivendo o que a gente queria fazer. A gente só mudou a cara do patrão. Agora é um playboy cheirador de direita, o dono da empresa, e agora a gente é um playboy cheirador de esquerda. Não mudou muita coisa não, né? Os donos da grande indústria do cinema continuam sendo bancos de herança burguesa, tá ligado? No fim das contas, se você calcular direitinho aí, os bichos são os mesmos miséria que estão no poder em ambas as frentes. Com certeza, mano. Tipo, caralho, falou real mesmo assim, essa coisa do... O que esperam da gente também, né, velho? Que bagulho doido é isso, essa expectativa que tem no artista independente, né? Tipo, muita gente tem esse discurso, mas quando o fulano virar... Meu irmão, assim, se eu estiver produzindo uma parada que eu curto, assim, minimamente, tiver minha comida, meu teto, minha cerveja, Qualidade de bem de vida. saúde, velho, eu já virei, mano. Já virei, assim. Pra mim, já tô suave, tá ligado? Comparado à realidade que a gente vê todo dia onde a gente mora, mano, a gente já virou muito. Tá ligado? Aí eu vejo aqui na rua, tem, mano, tem gente que tá, pegando comida com parente, sabe?
E aí a gente, às vezes, se desliga dessa realidade. Porque a mentalidade de virar é essa, né? É só sair daqui, né? Tipo assim, se eu virar, eu tenho um apartamento em Copacabana. E aí eu ignoro, né, todo o resto, assim. Eu ignoro gente que, porra, nasceu na rua que eu nasci, assim, né? E é isso que é foda, assim, né, mano? É tão rico a gente estar nesse debate, porque a gente fala de margem e para muita gente a margem é um não lugar, né? A gente já nasce assim, tipo, ó, você vai crescer, você vai sair fora daqui, valeu? Você vai ter sua casa num lugar melhor, que não enche, que não tem enchente, tá ligado? Então já é visto como um não lugar, tá ligado? Você tá ali se planejando quase como que uma lagarta que vai virar borboleta, tá ligado? Tipo assim, né? Mas, pô, mano, a gente tá tendo consciência, não, mano, eu quero ser lagarta mesmo, eu quero ser daqui, eu quero solução pra enchente. Tem solução. Eu quero solução pra. Tem solução. Só que a gente entra nesse ritmo muito louco, né, mano? E aí tem essa parada que você falou, né? Tipo, de produzir o que a gente quer. Eu fico imaginando lá atrás alguém chegar pro Da Vinci lá e falar, pô, mano, Mona Lisa hoje não, mano. Hoje fazer um quadro aí que é uma parada aí diferente aí, que... Pô, não, isso aí Tô pensando num letreiro aqui pra igreja. Não, né? Aí, Mas é isso, bagulho de Mona Lisa aí, deixa pra depois, mano. Hoje você vai produzir. Então é isso, assim, é isso que eu quero dizer com o lance de fazer o que a gente quer, mano. A gente é artista, mano, a gente quer se expressar, tá ligado? E se é pra se expressar com o lance de pertencimento, é isso, tá ligado? Tipo, esse é o meu trampo, tá ligado? Mas 20 pessoas vão comprar. Pô, 20 pessoas com R$10 já são 200, tá ligado? Tá bom. Já começou um debate aqui de autossustentabilidade, né? Que às vezes cai nisso também, João. A galera acha que a gente é concorrente um do outro, tá ligado? Não, porque, pô, tu tá numa área aí. Tipo, tu tá nessa área aí, mas, pô, tem fulano, não sei o quê. Mas, porra, brother, dá pra todo mundo fazer junto, tá ligado? Tem espaço pra. É igual você falou, o lance do edital. Tinha mais vaga do que gente inscrita, tá ligado? Tem espaço pra parada, tá ligado? Só que a galera entra nessa pira, né? De tipo, pá. E aí que eu vejo essas certas bolhas se contentando com o que tá aí, tá ligado? Claro que assim, entra no debate, pô, fulano já tem um filho, fulano já tá com a vida, porra, já é mais velho, já tá fazendo há 40 anos. Você cansa mesmo, velho. Brigar por essas paradas é muito cansativo, tá ligado? Eu sei disso. E a gente às vezes acaba entrando e fala, mano, eu só quero um CLT mesmo que vai me dar um dinheiro pra eu viver. Às vezes a gente cai nessa mesmo, tá ligado? Mas me surpreende, assim, uma juventude que tá completamente, você falou, bora fazer um filme. Pô, mas já tem um edital. Pô, peraí, bro, eu nem te falei sobre o que é ainda. Eu ainda nem te dei o roteiro, tá ligado? Tu já tá com a pira de edital, sacou? Isso é muito sintomático, mano. Não, e a gente fica nessa, velho, tudo é trabalho, né, mano? Tudo, se você não tiver fazendo alguma coisa. E aqui, velho, tipo, a gente tem uma microcomunidade aqui no bairro onde a gente mora, né? Os caboclos e as caboclas moram tudo perto assim e tal. Às vezes outra a gente sai assim um pro outro. E aí, mano, pá, fim de semana e tal, vamos cair pra dentro do mato aí, vamos ficar no mato. Sabe, como assim? Os caras vão tirar. Às vezes é na semana, sabe? Tipo, velho, terça, quarta-feira, pega as coisas aí e vamos pro meio dos matos. Aqui tem umas matinhas, né? Próximo ainda. E os caras, pô, como assim? Terça-feira esse cara tá no meio do mato, não sei o que, fazendo o quê? Eu disse, não, eu tô cozinhando, deitado numa rede aqui e tal. Mais tarde eu vou ali pescar. Tá? Aí, isso é porque eu sou um vagabundo? Não, é porque eu tenho importância com minha tradição, sabe? Porque eu sei que é importante o momento de estar em diálogo com a natureza, sabe? E não é essa lombra dessa galera tilelê aí e tal, que se apropria de um monte de... não, meu irmão, é parar pra rezar mesmo, assim, sabe? Entender que nossa vida tem outro ritmo, que esse ritmo que a galera tem, esse lance que eu falei lá no começo é sobre isso. Eu quero que meus irmãos e minhas irmãs tenham liberdade pra isso, sabe? Ei, velho, tá dando mais não, preciso me desligar agora. E se desligar do telefone, do trabalho, e se ligar à raiz mesmo assim e tal. Tá dentro. Se a galera não acredita, mano, na espiritualidade, não acredita e tal, prefere rezar por
esses deuses cristãos aí, europeus, tá ligado? Que nunca dizem nada. Meus encantados, minha encantaria tá em vida, ela é viva nas florestas, tá ligado? Ela é viva. Então acho que a gente precisa também nessa, velho, e buscar, isso só é conquistado em coletivo, né? Então como a gente vai se libertar mesmo, e tipo, nós como um todo. Eu acho que é isso um corre importante pra gente pensar, para que a gente não tenha mais que ver tanta gente adoecida, né? Minha mãe e vários outros adultos, antigamente não tinha esse negócio, essas coisas, tinha nada. Só não tinha diagnóstico. A galera triste, tá ligado? A galera vivia triste porque não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não tinha mais condição disso, daquilo. Viu a fome de real mesmo, tá ligado? Pô, mano, eu fiquei de cara, viu, quando eu cheguei na capital, velho, e fui pra faculdade, vários jovens que nunca viveram uma violência, assim, social, basicamente, sabe? E os caras lá, pô, meu irmão, esses caras que vão comandar, né? Porque os caras já são filhos de barão, já tava lá, pô, esses caras que vão comandar o corre todo aí, meu Deus do céu. Tá ligado? Porque a gente não consegue eleger, infelizmente a gente precisa disso. Eu acho que essa grande política, em algum momento, ela vai, cada vez mais, ela vem mostrando que ela não vai salvar a gente, não. A gente tem que se salvar nas nossas microcomunidades, nas nossas comunidades, micro, comparado ao todo, né? Mas a gente é gigantesco. Mas nas nossas próprias comunidades, né, velho? Assim, parece utopia, velho, mas vai pegando a ideia que o caminho é só esse, não tem outro não, viu? Do disco, pô. Hein? Falar de outra coisa. Por que tu não quer falar disso? Tu tá com medo de quê aqui, velho? Medo de nada não. Então por que tu não fala, pô? Diz aí, Ronaldo. A gente esqueceu de fato, mano, o que é qualidade de vida, assim, mano. A gente entrou numa que é isso, assim. Você vai em São Paulo, o cara... Pô, mano, qual que é o seu trabalho? Mostra o Instagram aí. Tipo, peraí, velho. Bom dia, né? Boa tarde. Segura um pouquinho aí, irmão. Deixa eu me apresentar primeiro, sabe? E que onda é essa que meu Instagram é meu trabalho, tá ligado? Tipo... Qual o seu muito link, louco. Alessandro? Não, tipo assim, mano. A galera entrou numa que trabalhar 7 dias na semana é uma parada bacana, pô, que tipo assim, loucura, né, cara? Tipo, quantos artistas, de fato, mano, a gente conhece aí, que tem casa própria, que, porra, conseguiu conquistar uma parada, que tem uma estabilidade financeira. Eu não conheço nenhum. Eu conheço muita gente que se parar de trabalhar hoje, amanhã não tem o que comer, velho, tipo. Mas gente que tá, assim, confortável mesmo, assim, da arte marginal, tem não, brother. Tipo, a galera. Que é isso? Mano, 2025, nós tá comemorando quando tá vendo os amigos e as amigas viajando de avião a primeira vez, mano. A gente comemora. Aí, ó, porra, um dia desse nós tava tudo seguido, não sei quem agora conseguiu viajar de avião. Isso. Exato, mano. Tipo, e é isso, assim, são pessoas que tá aí fazendo um bagulho há 30, 40 anos. 30, 40 anos de carreira cinematográfica, e o camarada, meu irmão, já ainda tá naquele pique de tipo, pô, mano, tô precisando urgente de um edital, precisando urgente aí de uma parada que vai vir e tal, é uma vida toda pautada em incertezas, mano. E aí vem esse pânico político, né, pô, 2026, se botarem um cara de direita aí, fudeu, que vai tirar os editais e tal. Então a gente tá sempre com essa insegurança muito louca, que conversa muito com o que a gente tá conversando aqui, mano. Mano, saber o tempo de parar, sacou? Chegar, eu falo, parou, segurar um pouquinho, deitar na rede mesmo e curtir um pouco a vida, até tá isso ligado? tiraram da gente, né? Até isso, assim, tiraram da gente, vocês falando sobre isso, né? Recentemente a minha mãe infartou, né? Porque ela não teve esse tempo de parar, né? Ela não pôde, assim, né? E até agora, assim, né? Nesse período que ela precisa estar de repouso, né? Pra ela conseguir voltar a caminhar, sabe? Andar na rua, assim. Ir do portão até a esquina de casa, sabe? Ela se sente muito culpada, né? Ela tá acostumada mesmo com essa rotina dura de você estar produzindo, de você estar cuidando da família inteira e pouco se olhando, né? Pouco se conectando, pouco fazendo o que é bom para si,
né? E aí o capitalismo ele vem muito nessa dureza mesmo, né? É cruel, assim, com corpos como os nossos, né? Periféricos, etc., marginalizados, né? É cruel porque é extremamente violento, assim, a gente não tem escapatória. E aí, nesse momento que a gente, né, tá botando o pé na porta e dizendo, não, a gente não quer mais esse estilo de vida, a gente não quer mais passar por isso, é um momento de retomada mesmo, assim. Eu costumo pensar, cara, que o capitalismo, tudo que você falou, tá, ele criou condomínios pra gente deixar de ter um quintal, tá ligado? Uhum. Minha mãe, ela reclama muito disso na vida, assim, de falar, pô, nunca moraria num apartamento. Porque não tem quintal, não tem uma parada de... Que é isso, essa sociabilidade ali que você gera, né? Você tem um quintal que tem mato, por exemplo, é uma parada hoje que é difícil ver assim. Você fala, caralho, fulano tem um terreno que é gramadinho, né? É tipo, foi se perdendo, velho. Colocaram a gente em blocos desses apartamentos, onde todo mundo consegue ouvir todo mundo pela parede, por isso ninguém fala nada, fica todo mundo meio quieto, né? O som não pode ser muito alto, aquela coisa toda. É muito. A galera fica muito. A teoria da conspiração sua, porra, brother, é uma parada muito óbvia. Assim. Chega a ser ridículo, assim, de obviedade, assim. Aí vem com esse debate de que o Brasil não tem espaço pra fazer casa. Porra, brother. Quem já andou de avião sabe que o que mais tem na nossa terra aqui é espaço pra se ocupar, tá ligado? Tipo, só você andar de ônibus, na verdade, você vai ver um monte de casa abandonada, tá ligado? Então. Agora é foda, né? Aí fica aquela loma, né? 60% das terras produtivas do Brasil estão na mão de, sei lá, menos de 10% da população. Humilhação atrás de humilhação. Deixa isso pra lá. Se fosse outra coisa, Ó, quer um cigarrinho? Toma um cigarrinho. voltar pra minha terra, viu, dona? Preciso dar um jeito na minha vida, dona. Essas lutas com o marco temporal, né? Aí veio os caras falando, né? Ah, porque se cair a tese, não sei o quê, você vai poder reivindicar qualquer lugar do Brasil. É exatamente isso, mano. É exatamente isso. A gente vai, deseja reivindicar todo o território que é nosso, sabe? Pra quê? Pra gente lotear e vender? Não. A gente tem que... Aí é outro processo, né? É fazer a gente reentender que a terra ela tem um poder e uma pertença, e a gente pertence a ela de uma maneira muito mais intrínseca do que o capital fala, né? A gente tá numa doença colonial, velho. Pra mim, esse grande ponto. O racismo, o machismo, a homofobia, tudo isso são sintomas da doença colonial. Tem quem tente combater isso e tratar os sintomas, e tem quem já aderiu à loucura e só tá reproduzindo o que os caras querem e espalhando a doença. Então, do mesmo jeito que eles jogaram doença para matar a gente lá no começo, cabe, eles estão jogando, eles continuam jogando essa doença, e a gente tem que ir cada vez mais procurando os remédios, as tradições para se curar mesmo. Então, a frase na língua do meu povo, que é do Zubuquá, que diz Eri buiem vorró vodzozó semborró nheneti, que é meu corpo cura com a tradição. Sabe? E a ideia é isso mesmo, velho. A gente tem que voltar às nossas tradições e raízes, mesmo com todo o afetamento que a gente já sofreu, mas a gente tem que buscar nossas raízes e valorizar o nosso território através das ferramentas que a gente tiver, para que a gente possa dar uma esperança bem maior para quem tá vindo lá na frente, essas gerações que vão vir, sabe? Sim, com certeza. Esse lance do loteamento, velho, eu sou aqui de Belford Roxo, o que eu morei em casa de aluguel com a minha família, que foi ocupado, assim, de chegar e falar, pô, velho, chegamos, esse terreno aqui, ele tá desocupado e gente que ocupou e mora até hoje, legalizou e tal, assim, tipo, a gente tá falando as coisas aqui agora como se fosse uma coisa que nunca aconteceu também, né, tipo assim, a galera tem uma percepção muito, muito rasa, tipo, processos do Brasil que estão se repetindo e os processos bons não se repetem, tá ligado? As coisas boas, elas não se repetem de forma alguma, é só as coisas ruins que ela vem se colocando no mesmo lugar, assim, velho. A gente acabou entrando nesse debate muito mais politizado, né? Que, enfim, conversa com a arte de qualquer maneira. Muita e política. aí, exato.
E aí, pô, eu queria já puxar assim, João, quais são suas perspectivas aí, o que que tu tá fazendo atualmente, pra voltar para um debate mais artista mesmo e... É isso, velho, o que que você tá fazendo de cinema, de fotografia, quais são suas perspectivas aí, o que que você procura, assim, velho, tipo... Pô, queria fazer isso, assim, com o cinema, tá ligado? Às vezes eu sinto que falta uma perspectiva geral, assim, a gente fica escrevendo coisas que os editais pedem, né? Tipo, a gente não tá colocando demandas que não são nossas, assim. O edital bota um edital lá sobre meio ambiente. Pô, tem que fazer filme sobre meio ambiente, porque tá no edital. Mas, na verdade, você não queria fazer um filme sobre meio ambiente, assim. É uma coisa que foi colocada, né? Eu queria te ouvir mesmo, tipo, qual que tá sendo tua pira aí, cara? O que tá fazendo? Cara, eu tô nessa pira do documental mesmo, agora ainda. Eu tô desenvolvendo um roteiro que eu consegui dialogar ele lá no Laboratório Marietas de desenvolvimento de roteiro. E eu tô desenvolvendo um roteiro de um documentário chamado Todo Barraco Tem um Pouco de Maloca, né? E onde eu vou nessa perspectiva de entender o que é o maloqueiro, né? Maloca vem do tupi, que é uma casa coletiva, ou uma casa de guerra, uma casa grande, sabe? E ficou as periferias, né? Ficou conhecido, né? Como a galera da maloqueiragem, aqueles que moram na maloca, né? Então, aqui no Nordeste a gente usa muito o termo e virou. Existe até uma romantização da parada. Ah, sou maloqueiro mesmo, já sabe? E já tem até playboy querendo dizer que é maloqueiro mesmo pela estética, assim. No Rio já deve ter acontecido as coisas parecidas. Com certeza. Com certeza. Então, mas aí o Todo Barraco Tem um Pouco de Maloca, ele vai, na realidade, pesquisar a presença indígena nas periferias urbanas brasileiras, sabe? Porque isso é real, né? Quando a sociedade coloca o número de pretos e pardos e cria essa categoria negros, e você rotula toda essa galera a ser só ascendente do continente africano, na realidade isso é uma faca de dois gumes, porque a gente também está ali silenciando uma porrada de gente de origem indígena. Muitas pessoas têm origem indígena e africana, né, dos originários de África também, mas também são filhos de originários aqui do território. Outros são filhos de pessoas do território mesmo, são todos originários. Outros são também de famílias de brancos empobrecidos, com as famílias indígenas também, que todos eles moram na periferia. Então, dentro do pardo, você vai ter várias origens, e uma dessas grandes bases das origens da sociedade parda são os povos indígenas, né? Então, eu estou agora nessa pesquisa, desenvolvendo esse roteiro, para dialogar a presença indígena nas periferias urbanas do Brasil. A proposta é que a gente consiga fazer uma série super gigante, assim, com alguns bons episódios. Seria massa a gente conseguisse ir de norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, tudo, sabe? Talvez a gente acabe arriscando mais nessa perspectiva, a princípio regional, para depois tentar expandir isso para o Brasil todo. Mas é um diálogo que eu acho que seria massa da gente expandir para o Brasil todo. É um roteiro que já está sendo desenvolvido e tal. E tem sido um pouco do meu foco atual, é desenvolver esse roteiro para que a gente consiga estar dialogando. Mas a gente está lançando filme, a gente tem uma semana que a gente fez o lançamento do filme da Aliança Multiétnica, um documentário onde eu assino a direção de fotografia, que fala exatamente sobre isso também, mas no contexto de João Pessoa. Não fala exatamente sobre isso, mas fala sobre identidades indígenas em diferentes contextos aqui na Paraíba, né, nos sertões, na periferia urbana, sabe, em diferentes contextos. Então, eu estou conseguindo levar o meu cinema para isso, e conseguir fazer isso. A fotografia é a mesma coisa. Continuo fotografando, estou com esse enfoque, né, na população indígena e na cultura popular nordestina, sabe? Eu estava falando com o Sandro mais cedo, tá aqui.
a expressão da cultura popular aqui no Nordeste, aí no Rio também, mas aqui no Nordeste particularmente, ela é uma grande expressão do que foi o encontro das sociedades africanas e das sociedades originárias. A galera, a gente não pode viver quem a gente é, então a gente vai se transmutar na cultura popular, né? Então você vai ter o maracatu, o cavalo marinho, o mamulengo, sabe? Os trupés, o coco de roda, a mazurca, tudo isso foi uma maneira que os povos originários, e tanto do continente africano quanto daqui, encontraram para guardar nossas histórias, velho, nossas raízes, nossa tradição. Então, meu trabalho de fotografia cada vez mais tem sido voltado para isso. Não que isso tenha pagado as contas da minha casa. Diariamente, tá? Ainda continuo tendo que trabalhar no mercado publicitário, vez ou outra, assim e tal. Mas todo dia eu coloco força, dedicação e empenho para que eu consiga não viver disso, porque não quero viver da minha própria cultura, mas viver a partir disso também, sabe? Tal qual isso, né? Tal qual para mim é sempre a analogia da roça, velho. Eu tô doando o meu esforço de plantar essa roça de informações e eu quero colher com todo mundo. Eu não vou conseguir, eu não espero comer uma roça de macaxeira sozinho, né? Eu tenho que ter minha comunidade onde eu possa partilhar, onde a gente consiga plantar uma roça maior a partir da nossa colaboração coletiva. Então, meu trabalho continua sendo o mesmo, Sandinho, de tipo, contando as histórias que talvez quase ninguém quer ouvir, mas aqueles que são as pessoas certas para ouvir, elas estão ouvindo. Às vezes elas nem sabem que ela quer ouvir aquela história, mas ela escuta um filme da gente e vê uma fotografia e fala: porra, aí lembra de uma história da família, meu avô tava isso, essa foto me lembra tal passagem na minha vida. Então eu sigo nessa analogia, sabe, do provocar. Quando o vento na natureza ele passa pelas folhas de uma árvore, elas balançam provocada pelo vento, mas não é uma provocação que nem as provocações que você me fez hoje. Não são provocações ruins, são provocações que geram com que as sementes caiam das árvores e vão ao chão para que possam brotar. Então eu tenho tentado seguir nesse caminho de provocar, sabe? Assim como eu fui provocado naturalmente pela existência e o trabalho de várias outras pessoas, eu espero que o meu trabalho siga provocando as pessoas pelo mundo afora, sabe? Para que a gente possa um dia sentar todo mundo, olhar as sementes que cada um tem na mão e, boa, massa, vamos seguir plantando aqui e tal. A ideia é essa. Pô, muito Ai, foda. bonito. Bravo, Muito lindo, bravo. muito lindo. Se for ver bem, tudo que o homem junta na vida cabe em 4 caixinhas de papelão, velho. Não dá 2.000 conto no topa tudo. Pô, cara, tipo, eu lembro disso assim, quando a gente se conheceu, que tem coisa que o santo bate mesmo, né? Eu lembro da gente estar lá em Fortaleza e se geraram grupos, né? Teve um grupo que foi pra parque aquático e teve um grupo que foi pro barzinho tomar uma cerveja barata, assim, tipo, e o bagulho. Eu conheci Sandro no. Olha o nome do festival de cinema. A gente tava no festival de cinema Noia. Foi no Noia, caraca, bravo. Em Fortaleza. E era exatamente isso. Nos 2 primeiros dias a gente não sabia onde ficava, nos últimos dias a gente achou um bar e virou o QG, assim. Foi muito foda, assim, mano. Foi muito foda, assim, virou pra mim, um irmão, assim, mano. Meu trampo atravessa muito o meu trampo assim também. Eu acho que tem um diálogo muito foda de o que a gente faz mesmo assim. A gente eu converso muito com. Sim, eu converso muito com a Thay sobre isso. Converso com o Lincoln também, que é um cara que do nada manda um áudio no WhatsApp e fala: pô, mano, tal filme, pô, tô com a produção aí, pá, a gente fica. Dá um gás de querer fazer também, tá ligado? Dá um gás de, pô, mano, vou colocar um trampo na pista também, porque meus irmãos estão fazendo algo que me motiva a fazer também, sabe? Tipo, porque às vezes a gente só precisa disso mesmo, assim, tá ligado? Uma parada mesmo pra trocar uma ideia, motivar e colocar algumas ideias pra fora, assim, falar. Que nem agora, tô fazendo uma horta aqui no quintal, e aí
Tipo, do nada, meu padrinho perguntou, tu vai fazer um filme sobre isso, não? Eu falei, tipo, calma aí, nem tudo é filme também, pô. Calma aí, brother. Assim, nem tudo é uma parada de filme, não. Relaxa, tá ligado? Mas é isso, vou puxar para as considerações finais, senão fica um papo muito longo também, é bom a gente sintetizar. E terão outras oportunidades também da gente estar fazendo mais episódios e tentar te trazer mais gente também para ter um debate mais cruzado também, que eu acho que é isso que é foda. Por isso que eu trouxe a Thay também nesse projeto, porque senão fica um debate muito onde a gente já sabe o que vai falar um pro outro às vezes, tá ligado? Tipo, não tem um olhar de fora, às vezes não tem um olhar feminino, às vezes não tem um olhar diverso mesmo, assim. Eu acho que foi muito rico o papo e fala aí pra gente, velho, pô, considerações finais, onde é que a gente te acha na rede social pra quem quiser te seguir, sei lá, se isso foi importante também pra tu, porque tô fazendo isso de padrão, porque às vezes a galera fala, pô, queria saber mais do João, tá ligado? Mas às vezes não, às vezes já sabe o que tá aqui e já foi legal pra caramba, tá ligado? Fala aí, pô. Cara, eu queria começar, agradecendo aí vocês, Sandrinho, Thay, a galera aí da Baixada de Belford Roxo. Às vezes eu encontro uma galera do Rio, aí eu disse, eu conheço uma galera do Rio, aí de onde? Eu disse, Belford Roxo, eu sou o maior fã de Belford Roxo, e nunca conheci Belford Roxo. Tá ligado? Essa galera que eu conheço vem desse lugar que é Belford Roxo, então pra mim é isso, né? Nunca esqueci de Baixada é Cruel, os sinistros são de Bel. Como esquecer, né? Exato. Eu agradeço aí, velho, esse convite, eu acho muito massa que a gente possa estar Isso, né? Pô, galera, nós temos a ferramenta, vamos fazer. Então a gente veio aqui e fez. Muito obrigado, Thay, muito obrigado, Sandrinha, aí por esse convite. Eu acho que falei o que tinha para falar mesmo. Espero que essas paradas possam tocar, quem sabe até 20 pessoas, né? Se for 10 já tá massa, se for 20 já estamos além. Não vamos botar a meta, mas quando a gente bater a meta, nós dobra a meta. Todo mundo falou da minha presidente na época, mas ela dava certíssimo. Então, é isso, velho. A gente tem uma história para contar, nossos antigos têm uma história para contar. Eu sei que talvez você que está aí do outro lado escutando essa história, talvez você tenha várias questões sobre quem você é, de onde você veio também. Eu digo a você que use as ferramentas que você tiver, seja o cinema, seja a arte, seja o que você tiver nas suas mãos, velho, e busque sua história para que a gente possa cada vez mais ter um entendimento sobre quem somos, de onde viemos e quais são os nossos direitos aqui onde a gente está, sabe? E é isso, eu espero que isso possa ter chegado a vocês, estar aqui com vocês, dialogando, aprendendo com vocês, já me tocou muito e só tenho a agradecer. A gente diz Inatequié. Muito obrigado. Fala aí, Thay, umas considerações finais também. Gente, cara, eu precisava muito ouvir vocês, né? Minha vida tá caótica, mas essa parte pode ser cortada. Eu queria agradecer muito, João, assim, poxa, foi incrível, de verdade. Queria muito também ser sua amiga, sei que você já conhece a Sandrinha aí, mas, pô, se um dia brotar no Rio, aciona a gente. Enfim, obrigada pelas palavras, né, pelo espaço de compartilhar um pouco da tua vivência daí. E é isso, um grande abraço. Sandrinho também, obrigada, né, por não desistir de mim. Quando eu viesse hoje. Enfim, gente, só agradecer mesmo. Tô muito contente, muito feliz por ter passado essas horinhas aí com vocês. Um grande beijo. É isso, obrigado para quem for ouvir. Esse é um podcast produzido pela Meio Filmes, Meio Filmes no Instagram. Quem quiser seguir a gente, vai estar disponível no Spotify e no YouTube esse podcast. Valeu, gente, um abraço. E é isso. Valeu. Até mais. Café com álcool etílico. Serve qualquer roupa pra seguir a rotina desse roteiro cínico. Terça-feira à tarde, meu corpo já arde. Liberte-se desse espírito patético, desses quereres fúteis, desses
distância, mais confuso percebo que só querem meu dinheiro e a minha ignorância. Quinta-feira sou colônia da metrópole insônia, condenado a extirpar a inspiração. Sou poeta, viajante, apaixonado, louco, amante, filósofo clamando reflexão. Sexta-feira friorenta, meu desânimo aumenta, partir em busca de companhia. Logo somos eu e a cama, rindo pelo tenebroso drama da solidão não ser por rebeldia. Sábado à noite a esperança ser feliz no fim da dança, mas logo constato atônito. Melhor água potável que essa cachaça indecifrável que só me causa ânsia de vômito. Nas tardes de domingo, com meus familiares sinto vergonha, medo, cólica. Viver é dialético, meu pai é diabético e a mídia é diabólica.